Bom dia, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 2 de setembro, sexta-feira, vamos terminar esta semana falando sobre sonambulismo, um distúrbio comportamental do sono, que causa muita curiosidade e polêmica entre as pessoas. Portanto, vamos tirar todas as dúvidas sobre este tema, sonambulismo. Os abraços de hoje vão para o aniversariante, Zan. É o Zan, esposo da auxiliadora, uma pessoa amiga, ele que é um cantor nato, que tem um vozeirão, morador lá do bairro Monte Carlo, uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande. Zan, que você possa ter muita paz, muito sucesso na sua vida, junto aos seus familiares, principalmente junto a Deus, que você tão bem representa como cantor, como um cristão convicto que é. Paz no coração, sucesso, parabéns. Também aniversariante de amanhã, José Mar Gelati, da Pastoral Familiar da Paróquia São Sebastião. É o Gelatinho, conhecido por todos nós. Uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande também, pessoa atuante, um bom pai, um bom esposo, um bom amigo, um cristão verdadeiro e que tem realmente nas suas convicções o amor aos irmãos, como Cristo nos ensinou. E um abraço especial para Maria Chagas Rodrigues, conhecida como Dona Letice, moradora do Culturama, distrito de Fátima do Sul. É a mãe da Lurdinha, nossa amiga lá do PABX da Câmara Municipal. Ela nos assiste todos os dias aí na cidade de Culturama, pertinho aí de Fátima do Sul. Um beijo a todos vocês aí da Grande Dourados, Glória de Dourados, Fátima do Sul, Culturama. Um abraço a todos vocês. O sonambulismo é um distúrbio comportamental do sono, no qual a pessoa pode desenvolver habilidades motoras simples ou complexas. O sonâmbulo sai da cama e pode andar, realizar tarefas comuns e até mesmo sair de casa, sem recordar de nada na manhã seguinte. No entanto, apesar de estranho e inofensivo, os cuidados com a pessoa sonâmbula devem ser redobrados para que problemas ou até mesmo acidentes não ocorram enquanto ela dorme. Como vocês veem, ao mesmo tempo que parece ser simples, alguma coisa curiosa, também corre perigo, tanto para a vida do sonâmbulo como para de terceiros. Sobre este assunto, eu vou conversar com o neurologista, nosso amigo, já seu amigo também aqui do Médico da Família, Dr. Marcílio Delmondes Gomes. Bom dia, Dr. Marcílio. Bom dia, Paulo. É um prazer tê-lo mais uma vez aqui em nosso programa. Você que se tornou uma autoridade nesse assunto distúrbio do sono. Tem uma clínica do sono, uma coisa assim de primeiro mundo que Campo Grande precisava mesmo. Estamos hoje no top, como todas as capitais brasileiras, e eu começo lhe perguntando: o que é sonambulismo? Sonambulismo, na verdade, ele é um distúrbio, até ele não vem como doença, porque é uma alteração que é muito comum na faixa etária variável de 3 anos a 15 anos de idade. Na grande maioria, depois dessa faixa etária que completa o amadurecimento cerebral, a tendência é desaparecer por si só. Então, como você mesmo já havia introduzido, é um distúrbio onde o padrão mental cerebral é de sono profundo, sono de ondas lentas, e o padrão comportamental é um padrão de vigília. Então, isso acontece quando a pessoa entra na fase profunda do sono e ele tem esse comportamento motor realmente como se estivesse acordado, mas ele está dormindo. Por isso que não tem no dia seguinte lembranças do que se passou nesse período. A tendência do sonambulismo, como eu falei, é mais comum em criança e adolescente, e depois dos 20 anos, naturalmente, tende a desaparecer. E é um quadro que, na grande maioria, tem um componente genético. Então, quando a mãe traz um filho para a gente avaliar com uma série de dúvidas, a gente sempre indaga. O pai, quando era criança, a senhora mesmo, quando era criança, tinha sonambulismo? A grande maioria tinha. É mais comum no homem ou na mulher? Sexo masculino ou feminino?
Ligeiramente predominante no sexo masculino, mas a diferença é muito pequena. Como é que esse distúrbio se manifesta? Para a gente poder entender. Pode ser genético, de 3 a 15 anos, mas como que ele se manifesta? A criança, de repente, começa a ter esse distúrbio? Como que é? Na grande maioria, nós observamos, às vezes, antes de aparecer o sonambulismo, às vezes a criança tem um sonilóquio, começa a falar dormindo, aí depois, e isso os pais observam bem, o pessoal que está em casa vai observar, né, quer dizer, a família, e depois ele começa a andar durante o período da noite, sendo encontrado em ambientes diferentes da casa, principalmente diferente do quarto, e às vezes fazendo barulho, às vezes se acidenta. Então, quer dizer, é dessa maneira. Então, na grande maioria começa falando, depois evolui para o sonambulismo, podendo chegar até o padrão de terror noturno, que seria um quadro um pouco mais exacerbado do próprio sonambulismo. Como que se faz o diagnóstico de que uma criança, um adolescente ou um adulto, quem sabe, seja sonâmbulo? O diagnóstico ele é clínico, é baseado principalmente na história, que no caso ou o pai ou a mãe passa, ou no caso de adulto, o sócio de cama, o sócio de cama passam, né? O que acontece? A pessoa levanta da cama, sai do quarto, pode caminhar dentro da casa, pode descer a escadaria, pode se machucar nesse trajeto, pode sair de casa, né? E então, quando a pessoa observa isso, quer dizer, às vezes eles ficam em dúvida do que está acontecendo. Porque também tem outro quadro que é chamado de estudo comportamental do sono REM, que às vezes a pessoa também pode sair do quarto, mas tem a lembrança no dia seguinte do que aconteceu. Já o sonâmbulo não tem essa lembrança, não há recordação nenhuma. Quando a gente se depara em casa com um sonâmbulo, você está lá, às vezes você chega, tem uma pessoa andando pela casa, você quer conversar, você pergunta alguma coisa, ela não te responde. Então você acredita, ela está numa crise de sonambulismo. Ou quando já tem um diagnóstico de sonambulismo naquela pessoa. O que a gente deve fazer, doutor Marcílio? O mais interessante é conduzir a pessoa de volta para o seu quarto, para a sua cama. Nós não aconselhamos despertar essa pessoa e sim conduzir, colocar novamente para dormir na cama. Ele vai dormir tranquilo, no outro dia ele não vai ter recordação nenhuma e para ele foi um sono totalmente normal. Geralmente, quando você vai despertar um sonâmbulo, como ele está numa fase profunda de sono, você precisa ser mais vigoroso, no sentido de poder despertar, tirar ele desse sono. E para a pessoa que está com sonambulismo é extremamente desagradável. É como você está dormindo profundamente na sua cama e alguém vem e te desperta. Quer dizer, você fica até meio espantado, meio confuso, meio perdido. Quer dizer, é como se fosse uma tortura. Então, na verdade, nós não aconselhamos que desperte, mas pela situação desagradável para quem está com sonambulismo. Às vezes tem uma série de coisas que se comenta que a pessoa poderia se tornar agressiva. Geralmente não é nesse sentido. E se mais, por ser uma coisa desagradável, o próprio sonambulismo, o sonâmbulo, né? Então tá aí. Se você tem esse contato com alguém que está perambulando de uma forma sonâmbula pela tua casa, pega, traz de volta, coloca na cama, deixa que ela volta para o sono normal, está dormindo já. E aí, no outro dia, é como se nada tivesse acontecido. Doutor Marcílio, sonambulismo tem cura? Essa resposta o senhor vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. O tema hoje, sonambulismo. Muitas vezes você já ouviu falar, tem alguém em casa. Então nós estamos tirando todas as dúvidas. Hoje é o dia de tirar as dúvidas sobre sonambulismo. Para que naquilo que você fala, se acordar a pessoa vai morrer, se acordar ela pode ter um trauma, ficar em estado de choque. Estamos aqui com um especialista, ele que é neurologista, especialista em distúrbios do sono, Dr. Marcílio Delmondes Gomes. Dr. Marcílio, eu lhe perguntei no bloco anterior e está todo mundo aguardando essa resposta. O sonambulismo tem cura? A grande maioria, com sem tratamento, ela cura por si só. Quer dizer, como eu comentei inicialmente, ela é idade relacionada. Geralmente, depois dos 20 anos, que já amadureceu o cérebro, a tendência é desaparecer sem nenhum tratamento. Tanto que a grande maioria a gente nem trata. Quando passa dos 20 anos, a tendência é persistir na vida adulta. Aí faz necessário realmente tratar.
E uma das primeiras coisas que a gente orienta sempre para a pessoa que sofre de sonambulismo é fazer a higiene do sono. Tudo aquilo que atrapalha o sono, tudo aquilo que tem efeito excitatório, evitar principalmente à tarde e à noite. Atividade física antes de dormir, academia à noite, cafeinados à tarde e à noite, filmes de ação, de suspense, terror à noite. Tudo isso colabora para aumentar a incidência do sonambulismo. E quando mesmo assim ainda não resolve, aí nós entramos com medicamento. Aí tem medicamentos específicos que melhoram esse quadro. Mas a grande maioria, a gente frisa aqui, que vai melhorar com sem tratamento a partir do instante que entra na vida adulta. Quer dizer, depois dos 20 anos a tendência a aparecer. Quer dizer, então, se tiver algum marmanjo aí em casa brincando de sonambulismo, já, para que já era para estar curado. Se não, tem os casos que são as exceções, como o Dr. Marcílio disse, aí vai para o tratamento e assim por diante. Porque tem muita história de muita gente que se a gente fosse contar aqui ia perder o programa inteiro. De que brincava de sonâmbulo e depois a gente está sabendo agora que até os 20 tem que resolver, tem que tratar, por si só iria desaparecer esse sonambulismo. Então, se você tem alguém em casa que continua depois dos 20 anos, procurar o especialista para o tratamento. E de que forma é feito esse tratamento? Então, eu comentei, tem a higiene do sono, que é a primeira coisa que a gente orienta os pacientes a fazerem para evitar aumentar a incidência, e tem medicamento. Aí, no caso, a gente usaria medicamentos específicos que melhoram o quadro. Aí você pergunta, mas não vou usar o remédio 1 mês, 6 meses e curou? Geralmente, o tratamento, para quando persiste na vida adulta, ele é por tempo indeterminado, né? Porque geralmente a tendência dele é persistir, então o tratamento ele é prolongado mesmo. E é um tratamento que não tem, assim, risco para o paciente. Ele pode ser tomado a longo prazo sem problema. Não, sim, com certeza. Então são medicamentos que não vão interferir com a vida diária, trabalho, estudo, nada disso. Então tem um tratamento que a gente faz exatamente objetivando melhorar sem trazer mais transtorno. Existe algum grau de diferença de um tipo de sonambulismo para outro ou tudo igual? O que pode acontecer, que a gente observa, às vezes é um padrão de sonambulismo evoluir para o terror noturno. O terror noturno é aquele quadro onde, por exemplo, criança, de repente está um grito lá dentro do quarto dele, você vai, abre a porta, está a criança sentada na sua cama, dando um chute no armário, com aquele ar colérico, extremamente agressivo, mas não no sentido de sair sentado. Depois você coloca ele para dormir e continua dormindo. Então seria uma extensão do próprio sonambulismo. Não no sentido de agressividade contra pessoas, de pegar armas, de pegar faca, por exemplo, e agredir alguém da casa. Isso não. O sonambulismo, mesmo o terror noturno, não evolui para esse padrão. Isso é bom que a gente saiba, porque o terror noturno em criança, muitas vezes, é uma das queixas. Então tem que ter calma, vai passar, isso vai ficar bom, não há necessidade de que a preocupação possa tomar conta da vida e da casa por um todo. Tem um especialista que vai analisar, vai ver e vai dar as opções de tratamento. Existem algumas formas de prevenção, Dr. Marcílio, para o sonambulismo? No geral, quando é genética não tem jeito, né? Quer dizer, vai desenvolver. Mas o principal mesmo é isso que eu falei, higiene do sono. Higiene do sono. Então, quer dizer, criança tem horário criança e adolescente principalmente, como eu falei, onde tem a maior incidência, evitar colocá-los em atividades físicas, principalmente à tarde e à noite, evitar o uso de bebidas cafeinadas, principalmente depois das 14 em diante. À noite, evitar filmes de ação, mesmo desenhos, videogames, que hoje em dia são gradativamente mais agressivos, à tarde e à noite. E isso se observa muito quando a criança está muito estressada, ou é problema na escola, ou com o amiguinho, às vezes tem mais incidência sonambulismo à noite. Em alguns casos, requer até avaliação com o psicólogo para ver o que está acontecendo, porque às vezes não transmite para os pais, mas teria uma maneira de se avaliar para poder evitar. Então isso aí ajudaria muito no sentido, a grande maioria tem uma boa melhora só com essas medidas, sem usar medicamento. Tá aí, dadas dicas por um especialista que entende muito bem de sono, agora você coloca em prática. E falando em entende muito bem de sono, nós tivemos muitas cartas e e-mails para que se fizesse um programa dos roncos que algumas pessoas têm ao dormir. Estaria à disposição também para a gente fazer um programa só sobre roncos? Com certeza. Olha aí. Então está feito o desafio, ele aceitou, ele é craque nisso. Vamos tirar todas as dúvidas também num próximo programa sobre roncos ao dormir. Apneia, tudo que pode acontecer, como é que faz diagnóstico para a gente poder estar entendendo. Então hoje eu quero agradecer a sua presença e deixar o programa sempre à sua disposição. Eu que agradeço. Obrigado, Paulo.
E se você ainda tem críticas, sugestões, alguma denúncias na área da saúde, anote aí os nossos endereços. O nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta, escreva para Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. Lembre-se que o nosso compromisso é e sempre será de fé e saúde. Reflexão do dia. O bom humor espalha mais felicidade que todas as riquezas do mundo. Vem do hábito de olhar para as coisas com esperança e de esperar o melhor e não o pior. Alfred Montaperti. Como vocês veem, muitas vezes a gente só olha para as coisas ruins, a gente só enxerga defeitos. Mas todo mundo tem uma virtude, tem coisas boas. Basta que a gente abra o nosso coração para que as coisas boas possam chegar até ele. Estamos finalizando essa semana. Que vocês tenham um ótimo final de semana, muita paz, que não tenhamos alguém que saia dirigindo o seu automóvel depois da ingestão da bebida alcoólica. Beber não combina com direção. Se você quer dirigir, não beba bebida alcoólica, para que nós possamos ter a tão sonhada paz no trânsito. Um ótimo final de semana a todos vocês. No próximo programa, na segunda-feira, vamos falar sobre a diferença entre erro médico e resultado insatisfatório. Ótimo final de semana, fiquem com Deus e até lá.